Antes de iniciar, eu vou contextualizar vocês um pouquinho do que tem no conteúdo e vocês podem acompanhar a descrição logo abaixo. Este áudio, que inclusive está transcrito para vocês aqui embaixo, faz parte do acervo do General Showa. E além de ser parte dos seus estudos dentro da ufologia, também tem uma participação dele no lado B deste áudio, tá bom? A entrevista a seguir apresenta os relatos variados feitos através das pesquisas realizadas pela ufóloga Irene Granke, ex-presidente do Grupo Cisne, que lembra um pequeno documentário, né, em formato de áudio, e foi gravado na década de 80. O narrador, que de acordo com algumas pesquisas realizadas pelos áudios, chama-se Alfredo Canté, transmite o contexto, enquanto a Irene Granke traz explicações com os relatos dos seus entrevistados, que contam histórias de abdução, suas emoções, as descrições do que eles vivenciaram perante os avistamentos, durante os contatos e dentro das naves. São casos de abduzidos e contatados brasileiros, como por exemplo o famoso Antônio Nelson Tasca, de Chapecó, Santa Catarina, que passou por uma abdução no ano de 1983. E o famoso caso de Itaperuna, no Rio de Janeiro, que saiu em muitas matérias de jornais e inclusive nós temos isso no acervo textual também. A Irene Granke acreditava, no caso, né, que seres multidimensionais eram e são capazes de manipular a mente. E ela também entende que, assim como os abduzidos passam por testes capazes de modificar o ser humano, eles podem também apresentar capacidades que não tinham antes da abdução. Neste áudio abaixo, além da Irene Granke, podemos observar também outros nomes como o J. Hynek, importante ufólogo norte-americano, amigo do General Showa, o Dr. Olavo Fontes, o pioneiro pesquisador da ufologia brasileira, com pesquisas que podem ser encontradas também no acervo textual, entre outros. O General Showa ele contribuiu para as narrativas com o inconformismo perante a negação da existência de vidas em outros planetas, ainda tão distante de ser comprovado. Ele menciona que mesmo não correndo o risco da forca ou das fogueiras, as pessoas, a ciência e as autoridades ainda temem em afirmar tais fatos, sustentando ainda velhos paradigmas. E aqui nós estamos há mais de 30 anos depois dessas gravações e pouco podemos avançar, né? Por isso, o acervo e o legado do nosso querido Moacir de Mendonça Showa é tão necessário, pois precisamos continuar seu trabalho iniciado em vida, mesmo que seja a conta-gotas, da quebra de barreiras para esse grande reconhecimento ufológico. Não estamos e nunca estivemos sós. O universo é completamente imensurável com nossa ainda tão rica, porém limitada tecnologia. Bons estudos! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Eu estava indo para casa 1h da manhã, sozinha dirigindo, de repente eu sinto uma sombra. O carro como se tivesse entrado numa sombra, e de repente as luzes da rua se apagaram, o carro apagou e a rádio parou. E eu fiquei ali sem saber o que fazer da vida, e quando deu o negócio no carro, eu olhei, estou procurando o que é, e eu vejo embaixo das Três Marias um disco imenso, apagado. Eu vi eles abaixarem, desceram, chegaram perto de mim, eles tinham 80 centímetros, eu calculo, de altura, com uma roupa azul, um azulzinho claro, cor de céu. Então houve um corre-corre, uns querendo correr para ver e outros correndo para não ver que o objeto estava aproximando, que passou rasante perto do rio, que todo mundo viu.
que eu vi não é nada que eu já vi até hoje. O tronco é largo, é escamoso, a cabeça que é lisa, e no alto, tipo uma antena assim, dessa altura assim, aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entendeu? E aí eu segui ele, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente. Segui eles para lá. Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz e, ato contínuo, a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Kabbalah surgiu com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada, formando um ângulo, a mão aberta, e saudou-me telepaticamente assim: tenha calma, sou de paz e amor. Os depoimentos que você acabou de ouvir fazem parte dos arquivos de Irene Granke, juntamente com centenas de outros. São pessoas que viram os discos voadores e algumas até chegaram a entrar em contato com seus tripulantes. Irene Granke dedicou sua vida à pesquisa e ao estudo desses fenômenos. E ela mesma conta o porquê. Em julho de 47, vi um objeto circular sobrevoando com movimento oscilatório as linhas da estrada de ferro auxiliar, invasoras. Eram 3:30 da tarde e o objeto silencioso brilhava incrivelmente. Não podia ser avião, helicóptero ou pipa de criança. Vi claramente que se tratava de algo manufaturado, metálico, de 30 centímetros de diâmetro aproximadamente, voando com a folha ao vento. Vieram-me 2 pensamentos, como unidades inteiras, à mente. Primeiro, não é deste mundo. Segundo, não terei paz enquanto não souber o máximo a respeito disto. E de lá até hoje não desisti de pesquisar, e meu interesse a este respeito só tem aumentado. Os relatos de estranhas aparições nos céus do planeta Terra recuam à antiguidade mais remota. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial, estes avistamentos passaram a ser amplamente divulgados pelos meios de comunicação de massa. 1947 é o ano que assinala o início da era moderna dos discos voadores. No dia 24 de junho daquele ano, o americano Kenneth Arnold avistou uma misteriosa formação de objetos aéreos, aos quais chamou de Flying Saucers, pires voadores. A partir daí, as aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Em 1952, os discos sobrevoaram o Capitólio em Washington, a capital dos Estados Unidos. Surgiam em todas as partes do mundo. Foram vistos por milhares de pessoas e, em alguns casos, filmados e fotografados. No Brasil também. Na década de 50, a imprensa registrou inúmeros casos de avistamentos. Incapazes de determinar sua origem e natureza, as autoridades usaram a designação UFO ou OVNI, isto é, objeto voador não identificado. Recentemente, em 1986, 21 desses objetos foram detectados pela Força Aérea Brasileira, tanto visualmente quanto pelo radar, conforme o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Octávio Moreira Lima, admitiu publicamente em pronunciamento oficial. Os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Eram mais de 2 dezenas desses objetos, a ponto de saturar os escopos de radar do controle de São Paulo. Em consequência disso, eram objetos não identificados que estavam interferindo, inclusive, no tráfego aéreo. Foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea. Eles decolaram e foram vetorados para interceptar alguns desses objetos. The UFO phenomenon is truly a phenomenon of our time.
Esta é uma entrevista com o falecido J. Allen Hynek, consultor do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, astrofísico, consultor científico do projeto Blue Book da Força Aérea Americana e considerado, até sua morte, a maior autoridade mundial em discos voadores. Hynek acentua que 3 fatos em relação ao fenômeno são inegáveis. Primeiro, os relatos existem. Segundo, eles vêm de todas as partes do mundo. E terceiro, muitos deles são feitos por pessoas responsáveis com formação científica. Hynek criou uma terminologia de aceitação mundial para classificar os encontros dos terrestres com as naves e seus tripulantes. São os contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto graus. Um contacto de primeiro grau é um encontro a menos de 200 metros, durante o qual não há interação das partes. Um exemplo típico é o caso de Mário Paulo, que viu um disco voador em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Foi na madrugada do dia 13 de agosto de 1962. Ele mesmo conta sua experiência. Em uma ocasião, com um grupo de pessoas, 11 pessoas, numa Kombi, nós fomos viajar para Campo Grande, que havia uma festa de aniversário de um parente nosso. E saímos de lá por volta de 2, 3 horas da manhã. E na Estrada das Bandeiras existe uma reta. Eu vinha saindo de uma curva que se antecipava a essa reta, percebi uma luz que parecia um posto de gasolina. Todos olharam, era uma luz tão intensa, era uma coisa que devia ter uns 12, 15 metros de diâmetro. Mas no que eu cheguei bastante perto, 15 metros, ela saiu de movimento zero para um movimento de 1.000 e tantos quilômetros por hora. E ela atravessou a pista quase por cima de mim, rapidamente assim, e subiu até sumir já a uns 300 metros de distância. Nesse momento, eu tive certeza que eu não estava vendo nada do que eu podia ter imaginado e que eu estava vendo alguma coisa que eu não poderia imaginar. O pânico foi geral. Algumas pessoas conseguiram gritar, eu não consegui nada, não conseguia mais falar, eu senti isso tudo aqui se alargar como se fosse um poço enorme, não tinha mais língua, não tinha nada. Saí correndo, fiz toda a Avenida Brasil sem parar, e eu acho que eu só consegui falar quando eu cheguei ali na estação rodoviária, onde é hoje a estação rodoviária. Quando chegou ali, um sinal de tráfego, eu parei, então foi ali que surgiram os primeiros comentários a respeito da coisa. Meus tios estavam comigo, que eram os parentes mais próximos, eles eram muito céticos, e nesse dia eles ficaram chocadíssimos porque eles constataram alguma coisa também. E eu discuti muito com eles em casa e tal, e conversamos muito, passou todo aquele pânico, aquela coisa, e eu tive uma surpresa imensa. Eu descobri que eles simplesmente tinham bloqueado a visão deles. Porque quando eu perguntei a eles como é que foi mesmo aquela experiência, eles disseram: nós nunca vimos nada, nós nunca presenciamos nada, nós não lembramos de nada. Este é um caso comum. Uma pessoa vê a nave e acredita que as outras que estão com ela também. Mas, de repente, elas apagam a lembrança da experiência extraordinária. Dizem que não se recordam e não admitem terem visto coisa alguma. Este bloqueio psicológico é frequente em relação ao fenômeno UFO. Nos contactos de segundo grau, o encontro deixa marcas físicas, seja no próprio observador ou no ambiente em que o fato se deu. Nos de terceiro grau, o UFO aterriza e há uma interação entre a pessoa e seus tripulantes. Nos de quarto grau, a pessoa é levada para o interior da nave. É o que a ufologia chama de abdução. E por fim, os contactos de quinto grau, que são telepáticos. Certos casos envolvem mais de um tipo de contato, como o de Paulo Caetano, dos arquivos de Irene Granke. O local foi Itaperuna, no Rio de Janeiro. Era por volta das 8h30 da noite do dia 22 de setembro de 1971, quando Paulo Caetano começou a viver sua incrível experiência. Foi em minha casa, no quintal de minha casa, foi quando eu vi a luz abaixar. Então eu se aproximei
do objeto parado e a porta se abriu, espécie de assobio, um barulho. Eu aproximei deles e entrei. Cheguei a entrar dentro da máquina, por dentro tudo branco, e foi a primeira vez que eu ouvi som. E aquilo parecia para mim que era castelhano, ou algum gravador, alguma coisa, ou aquilo estava na minha mente, que era para mim não temer, que eles estavam apenas pesquisando, que eles teriam mais encontros comigo. O tipo visto pelo senhor, que altura tinha exatamente? O tipo que eu vi era só um tipo, vamos dizer assim, de anãozinho, mais ou menos 80 centímetros. É uns homens, se eu, no meu estado, gosto de conversando com a senhora, e eles deixarem eu ficar à vontade, eu pego uns 4 homens daqui, com o meu corpo que eu tenho, eu pego uns 4 homens daqui com a maior facilidade. A cabeça era proporcional ao corpo? Não, senhora, eles tinham tanto faz a cabeça dele, era uma cabeça assim bem feita, tamanho pequeno, não era aqueles cabeção grande, nem nada, não. E os olhos? Não vi os olhos, não vi nada, só dava aquilo para ver muito mal. Eu vi que eles tinham separação, espécie de um capacete romano, usando na cabeça, e queixo, eu afirmo que eles têm porque eu vi. Isso. Lábios deu para ver, boca? Lábios, boca. Braços e mãos dava para ver? Não dava, não vi mão deles, não vi braço, eu vi tudo coberto. Tudo coberto. Do jeito que vinha, a roupa deles azul, um azulzinho claro, cor de céu. E dentro do disco, o que mais viu? Eu vi, inclusive, desenhos, espécie de um mapa de Itapiruna. Eu nunca tinha visto um mapa de Itapiruna, norte do estado do Rio, eu vi um desenho aquele. Tinha mesas? Só tinha mesa. Quando eu deitei, veio um aparelho por cima. Você deitou? Deitei e as pernas ficou balangando. Eu fiquei só deitado e as pernas ficavam balangando. Então eles me tiraram, veio um aparelho por cima, igual uma máquina de, digamos assim, de radiografia. Então eu fiquei deitado, vi aquela máquina por cima, espécie de uma borrachinha, jogava um líquido por cima do meu braço, que eu sentia aquele líquido quente. Então eles chegaram, se aproximaram, cortaram o meu braço, recolheram sangue, eu vi recolher sangue, espécie de um tubo, eles espanhando aquilo, recolhendo, levando. E eu senti depois, aquela queimadura no braço. E a raiura, aquele esporte, a queimadura, isso tudo eu senti. Eu ficava com coisa que, se eu estivesse deitado em uma cama, estivesse um médico perto de mim, me examinando, fazendo tudo comigo, eu sabia que eles estavam fazendo aquilo e não tinha reação nenhuma contra eles. Que eu sabia que eles não estavam me fazendo nada de mal. Agora, eu já tive muitas pessoas que já viram junto comigo, inclusive aqui Itapiruna passou, a população em peso viu, o senhor Meirelles no hotel, viu, muita gente viu. As palavras de Paulo Caetano foram confirmadas por muita gente em Itapiruna. Uma delas é Dona Olga, esposa do senhor Meirelles, o dono do hotel onde fiquei hospedada quando lá estive para pessoalmente pesquisar o caso, tendo na oportunidade gravado com Dona Olga o seguinte depoimento. Engraçado, foi na hora da novela, foi às 8h30 da noite, às 8h30. Eu larguei até a novela para ver. Dona Olga, por favor, descreva o feitio da nave. Feitio de um botijão de gás, mas todo iluminado, igual um arco-íris, a cor. Aquele andando, mas aquele silencioso no mesmo lugar que eu vi da primeira vez. Depois pegou sair fogo, para sair assim aqueles raios luminosos. De que cor? Verde, amarelo, vermelho, de todas as cores assim. E aí essa moça, a Elza, que viu, nós estávamos começando a tirar o jantar, correu lá na cozinha para me chamar, nós viemos todos correndo e todos viram. Não foi só eu e ela não, todos viram. Aqui do hotel todos, até esse velho da gerência, seu Sulívio, viu também, veio correndo e todo mundo. E a senhora, seu marido viram, seu neto Fernando? Viu, Sebastião, meu filho, viu,
Todos. E todos viram, esse pessoal daqui de baixo, todos viram. Sim. Uma preta ia da Luísa vindo. E aquilo chamou atenção, gritava todo mundo, aquilo vinha todo correndo. No salão, o pessoal daí da sala, todos correndo para ver. Os hóspedes, né? Os hóspedes. E os comentários, quais foram? Hein? Os comentários. O comentário todo mundo dizia que parecia uma coisa de outro mundo que eles diziam. E a gente não sabe se é disco, não sabe se é nada, né, Dani? Sabe que é uma coisa diferente. Sim. Só apareceu aquele dia, não apareceu mais. A cidade de Peso de Itapiruna viu esse objeto. Então houve um corre-corre na rua onde eu moro, o Dr. Munique, inclusive a filha dele viu. Sim. Que inclusive chocar gente com gente cair no chão. Uns querendo correr para ver e outros correndo para não ver que o objeto estava aproximando, que passou rasante perto do rio, que todo mundo viu. Agora tem um local aqui que eu vou sempre, onde eu vejo, é uma distância calculadamente de uns 10 quilômetros de distância, dá para se ver, a luz vem, ela vem, andando, e a gente acompanhando ela com binóculo. Sem binóculo, quem tem binóculo vai com binóculo, quem não tem, vai olhando de olho nu. Ela vai andando até um certo ponto. Chega aqui a certo ponto, apaga, some e não aparece mais. É de domínio público, pelo menos em Itaperuna, que Paulo Caetano já teve várias experiências de encontros imediatos. Gostaria que nos contasse como é que você pressente o momento de fazer contato. Por exemplo, eu estou aqui igual estou com a senhora. Então eu, de repente, daquela, não sei, um troço, eu vou embora normalmente, saio daqui, pego meu carro, vou e tenho encontro. Pego, às vezes com destino de ir para minha casa e não vou para minha casa, vou para a estrada. Quando é daí a horas eu chego com a notícia que viu disso. Mas eu tenho pressentimento comigo que quando eles querem encontrar comigo, eu saio sozinho, sem ninguém, vou, vejo. O que o senhor sente quando tem esses encontros? Eu estando com eles, eu não tenho pensamento assim, digamos, eu não penso em nada, eu só fico com aquele pensamento, isso é coisa boa, só, mas não digo assim, digamos que eu estou pensando em ficar rico, numa coisa em outra, só fico com a ideia leve, a ideia descansada, isso eu sinto. Este é um trecho do concerto número 2 em Lá maior de Liszt, com a pianista Lully Oswald, acompanhada pela Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, em recente apresentação na Sala Cecília Meirelles. Lully é membro catedrático da Academia Internacional de Música e seu caso está minuciosamente documentado nos arquivos de Irene Grec. Na noite de 15 de outubro de 1979, ela passava de carro pela praia de Jaconé, com destino a Saquarema, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Dona Lully viajava em companhia de um amigo de seus filhos que dirigia o automóvel. É ele quem começa o depoimento dos dois. Nós estamos indo para Saquarema, sabe? E aquela estrada, ela é uma estrada assim muito escura, sabe? Não tem luminosidade naquela área ali. Então, a Lully observou antes de mim umas luzes no oceano, sabe? Mas continuamos, né? Então, essa luz, eu vi assim, eu vi o mar lindo, as ondas vinham direitinho, eu vi aquela luz. Foi aí que eu olhei para trás. Quando nós andávamos, eu senti que a coisa vinha assim por cima. E nós vimos, nós já estávamos, teve um momento que você apagou a luz do carro, e nós andamos sem luz e aquilo tudo era claro. Pois é, até ali eu não acreditava em termos assim de disco voador. Eu sabia, tinha plena consciência do que tinha visto no mar, que tinha visto luz e tal, pensava que era barco. Ela assim, ela me alertou para ver o disco assim,
olha lá no morro mais alto, uma luminosidade muito forte. Realmente era uma luz muito forte, sabe, em cima do morro. E ela dava um clarão no céu, assim, sabe? Ela fazia como se fosse uma áurea luminosa em volta daquele objeto e tinha formas assim, de pilastras, assim, sabe? Era uma visão assim achatada. E tinha umas grades assim, e na hora comentamos, ele virou pra mim e disse assim: isso deve ser onde os discos entram, fica guardado assim, feito prato. Aí quando eu tomei consciência do fato que era realmente um disco voador, assim, que era uma coisa que não era o que eu estava pensando, que eu olhei pro lado, eu vi esse objeto que era exatamente como o outro, lá de baixo, aquela mesma cor de luz, intensidade, só que bem próximo a gente, assim, uma distância de uns 300 metros, assim, acima da arrebentação, todo apagado, só com as luzes embaixo mais apagadas, sabe? Então ele tinha uma forma, assim, de um objeto, de um disco, sabe? Uma coisa enorme, mas enorme do tamanho da minha praça. Eu vi porque eu estava, mas não era longe, não, era bem perto. Vamos dizer, eu moro na Praça Construtora do lado das casas, e do lado de lá da rua é onde nós passamos. Tanto que eu disse para ele: vamos parar o carro, abrir a porta e ficar encolhidinhos, quietos. Ainda pensei assim, se qualquer coisa a gente se atira dentro, embaixo do carro, mas tá pior. E era um morro, a gente via aquele morro, uma caixa de fósforo imensa, feitio de caixa de fósforo. A coisa aconteceu no momento em que a gente estava entrando num campo magnético daquela nave enorme, porque o automóvel ele puxava pro lado, sabe? É uma força estúpida pro lado. Ali eu me apavorei, do pai, não sei o quê, e o automóvel, a roda arrastando, uma coisa estúpida, e eu acelerando, e passei por aquela coisa, sabe? Passei, mas em pânico. Isso a gente já estava entre os dois morros, numa força onde, vamos supor que aquele campo magnético tivesse mais assim, mais agudo, mais forte ali, houvesse assim realmente a força mais forte do campo. Então eu acelerei o automóvel. Foi quando eu tive o visual dos dois discos que saíram de trás do morro na direção da Ponta Lenda, e eles apareciam em forma assim, um do lado do outro, mas numa velocidade assim rápida, em direção a gente. De repente aquela vibração, o carro dava aquela tremedeira, e aí o que aconteceu? O toca-fita disparou, sabe? E a porta batia, sabe? Eu digo, pronto, isso daí o negócio. Tem um disco imenso. Imenso, era o tamanho de uma casa imensa. Uma casa no céu. Eu só tive medo quando nós fomos cercados. Ali foi muito violento de verdade. Porque nós tínhamos os dois discos do mar. Tinha aquele redondo que estava na costa da praia, já são 3. 2 que vieram em cima do carro, mas em direção a ele. Aí que o raio veio e nos pegou daqui. Depois eu nem sei o que aconteceu. E ele também não se lembra de mais o que passamos nessa história. Eu não me lembro mais de nada até chegar no asfalto. Agora, quando eu cheguei no asfalto, eu não cheguei devagar. Achei um tipo de doido. Velocidade como se eu tivesse normalmente a 90. Não, de repente soltou o carro. Foi isso. Sabe? Como se o carro fosse soltado. Soltado de repente, nós temos feito um foguete. Estava na estrada de asfalto e você deu o nosso, não ia ter um asfalto. Agora, depois é que meu filho, um dos meninos, me chamou a atenção. Mãe, como você sai de Saquarema às 10h30, 11 horas e chega em casa às 3h30 da manhã? Como é que foi? Vocês devem ver o que houve, porque alguma coisa aconteceu. Uma viagem que no máximo a pessoa leva 1h30, vocês levaram 4 horas de viagem? Aí que nos despertou a ideia, o que aconteceu? No dia 9 de janeiro de 1980, isto é, 2 meses e meio após ter vivido sua experiência, Lully Oswald submeteu-se a uma sessão de hipnose sob a orientação do especialista Dr. Silvio Lago, em seu consultório médico em Niterói. Desta regressão hipnótica foi possível obter os seguintes fatos. Lully e o rapaz foram sugados por um feixe de luz lançado por uma das naves que estavam sobrevoando o mar. E de repente se encontraram no interior de uma sala, que segundo Lully, era do tipo sala de operação. A esta altura ambos já se encontravam fora do automóvel. Foi quando surgiram os tripulantes da nave e, sob intensa emoção, Lully os descreve com riqueza de detalhes. Eram de altura de uma criança de 13 anos aproximadamente. Pele cinza, de aspecto repelente, pés de pato, braços finos, usavam máscaras, talvez máscaras de oxigênio, tinham o nariz longo, afilado e as orelhas semelhantes
as de um rato. Telepaticamente, um deles explicou a Luli serem provenientes de um mundo existente no interior da Terra, que se comunicava com a superfície através de um túnel debaixo do mar da Patagônia. Constatou-se também, nesta sessão de hipnose, que, como na maioria dos casos de abdução, Luli e o jovem não fazem exceção. Ambos foram submetidos a uma série de exames clínicos que, segundo os tais seres, tinham uma única finalidade: pesquisas científicas. Então foi uma coisa muito séria, e eu penso muito nisso, viu? Vira e mexe, eu estou pensando na seriedade do assunto. Não é um assunto para se brincar, é uma coisa para pesquisar com muito equilíbrio, mas um equilíbrio total. Não é dizer, eu vi uma luzinha, eu vi isso, não sei o quê. Não, é muito, muito, muito sério. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. A era moderna dos discos voadores começou em 1947. Entretanto, faz parte dos arquivos de Irene Granke o relato de um caso que antecede em muito esta data. Ruth Veiga é mãe de uma amiga minha. Vamos deixar com que ela própria nos relate os fatos que se passaram em seu sítio de Jacarepaguá, próximo à represa de Camorim, em 1930. Em 1930, princípio de 1930. Em Jacarepaguá, na fazenda velha do Camorim. Nós tínhamos um terreno lá e a frente era toda limpinha, tinha um mato chamado cravo, e eu estava deitada no meu rancho com meu marido, quarto pequenininho, a cama perto da janela. Quando nós vimos aquele antigamente sertão carioca, não tinha absolutamente energia, muito longe, só tinha aqueles candeeirinhos de querosene. Então, quando foi assim na hora, que eu não sei que hora foi, alta noite, nós vimos uma luz azul fazendo um leque, porque as janelas eram no pau e tinha aquelas tintas embaixo. Aquele leque de luz azul e amarelada. E meu marido se assustou. Nunca vimos um dentro da mata. Meu marido abriu a janela e ficou debruçado da cama para a janela. E quando eu vi aquilo também, me assustei e fui por trás dele também, me ajoelhando para a janela. Quando ele me empurrou, não quis ouvir isso tão pavoroso que era. Meu marido era um corajosíssimo, sereno. E ele ficou com medo. E me empurrou, eu quase caí da cama. Não veja que isso é uma coisa apavorante. Mas eu insisti e fui, e vi. Era uma roda imensa. Eu pensei, era um fantasma. Um fantasma muito grande, inventado pelos negros, talvez não gostassem de nós tivemos comprar terreno ali, foi a nossa suposição. E aquela roda imensa. Então a roda, aquele monstro, passava, mas ele tinha um pé embaixo, uma coisa embaixo, feito uma coluna, que eu não sabia bem o que era à noite. Agora ela passava na nossa frente, para lá, passeando. Depois ele foi para a caixa d'água lá em cima, que é uma beleza, aquela represa de Camorim, né? Foi para a caixa d'água e lá sumiu. Foi ainda nos anos 60 que muitos pesquisadores começaram a procurar, nos textos arcaicos, a explicação para o fenômeno UFO, que pelo visto parece ser tão ou mais antigo que o homem. Para alguns, inclusive, ele esclarece definitivamente o aparecimento da espécie humana no planeta Terra. Na Bíblia, são muitas as passagens que sugerem a presença dos OVNIs entre nós. Mas não só na Bíblia. Nos livros sagrados de quase todas as religiões, há evidências da presença extraterrestre. O fato é que todas as culturas registram fenômenos celestes inexplicados que passam a fazer parte de suas tradições religiosas. Os contatos humanos com outros planetas, outros mundos, outros seres
perdem-se na noite dos tempos. No Brasil, a pesquisa ufológica começou na década de 50, em consequência do grande surto de avistamentos que se verificou naqueles anos. Um dos principais pioneiros foi o Dr. Olavo Fontes, considerado, nas décadas de 50 e 60, a maior autoridade mundial em ufologia. Em 1967, poucos meses antes de sua morte, aos 43 anos de idade, o Dr. Olavo concedeu uma entrevista ao programa A Voz da América. Do Rio de Janeiro para a Voz da América, fala o repórter Volney Silva. Nossa reportagem hoje tem o prazer de entrevistar uma das maiores autoridades no problema discos voadores, o Dr. Olavo Fontes, médico assistente da Faculdade de Medicina do Estado da Guanabara e diretor da APRO, Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos. Inicialmente, Dr. Olavo, já foi devidamente comprovada a existência dos discos voadores? Em relação ao que foi feito no Brasil, nós temos até agora, desde 1954, aproximadamente 2.000 casos estudados. E desses 2.000 casos, nós temos 300 casos muito bem estudados e que são realmente observações de objetos não identificados. Nós podemos dizer que existe o fenômeno e que quando testemunhas relatam a observação de objetos não identificados, elas, de um modo geral, estão realmente relatando um acontecimento real. Dr. Olavo, no Brasil, onde é que esses fenômenos ocorrem com mais frequência? Existe uma frequência maior na região Centro-Sul, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, havendo, em terceiro e quarto lugar, uma maior incidência na região Nordeste. Obrigado por suas informações, Dr. Olavo Fontes. Agora voltamos o nosso microfone à sua inteira disposição para mais algum esclarecimento que deseje fazer. Eu queria chamar a atenção para a observação de que esses objetos não aparecem ao acaso, e sim periodicamente, sob a forma de ondas de aparecimento que têm uma frequência com intervalos de 26 e 26 meses. O Dr. Olavo Fontes foi o primeiro pesquisador a analisar um fragmento de disco voador. Era uma nave que havia explodido em Ubatuba, e ele verificou que se tratava de magnésio cujo teor de pureza atingia níveis altíssimos ainda não encontrados por nós aqui na Terra. O caso Hermínio e Bianca ficou célebre e gerou uma polêmica infindável, principalmente depois que o casal apareceu na televisão. Irene Granke os entrevistou no dia 16 de julho de 1977 e ficou impressionada com a riqueza de detalhes e a autenticidade das palavras. Um ano depois, em 1978, eles foram apresentados pelo programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil. Ao vivo! A Rede Tupi de televisão volta a apresentar Flávio Cavalcante. Quero dizer aos senhores que vamos ter hoje aqui novamente o casal que nos declara que foi a criador do disco voador. Bem, mas vamos ao programa de hoje. Por gentileza, Hermínio e Bianca, podem entrar. É um casal realmente sério, não estão atrás de nenhuma promoção, pelo contrário, eles é que foram procurados pela reportagem do programa Flávio Cavalcante. E de maneira rápida, eles declararam semana passada, domingo passado no programa, ficamos sabendo, primeiro, que Bianca e Hermínio passaram 2 dias no disco e na nave mãe. 2, que comeram, beberam, dormiram, sendo muito bem tratados. 3, que os tripulantes têm a aparência de seres humanos com mais ou menos 2 metros de altura. 4, que sua missão é preparar um contato mais direto com os habitantes do planeta Terra.
Circo, que já existe gente da Terra morando em outros mundos. Gente de outros mundos morando na Terra. Ainda mais disseram Hermínio e Bianca. Atenção! Dia 12 de janeiro de 1976, esse casal saiu do Rio às 6 da tarde indo para Belo Horizonte. Perto de Matias Barbosa, Hermínio estacionou o carro no acostamento para tirar um cochilo. Bianca viu o que lhe pareceu ser um balão. Súbito, pareceu-lhe que um avião estava caindo em cima do carro. Gritou. Era nave. Os dois ficaram grudados no assento do carro. Este foi sugado por atração irresistível para dentro da nave que flutuava acima. Viram-se num cômodo circular, iluminado por luz que jorrava diretamente das paredes, sem a presença de lâmpadas. Pareceu estar dentro de uma lâmpada, disse Bianca. Parecia dia. Abre-se a porta do teto. Descem 2 rapazes. Por gentileza, e aí? Quando desceram os 2 rapazes? Eles olharam bem pro carro e depois um deles deu uma volta indo até onde eu estava, do lado da porta, e fez sinal para que eu saísse dentro. Mas meu nervoso era tanto que eu não conseguia abrir a porta. Eu queria abrir, mas não tinha jeito, não tinha força. Então ele pegou o Hermínio, sabe? Ele se esticou o braço e abriu a porta. E nisso o rapaz... Quem abriu a porta? Foi o Hermínio mesmo ou foi o próprio... Não, foi ele que abriu. A porta estava um pouco enguiçada, sabe? O carro era um pouco antigo, então eu dei um porrão na porta e ele ajudou a abrir. Hermínio, o que você sentia? O que você achava que era? A primeira impressão, assim. Eu não sabia que era disco voador, Você acreditava nisso? Não, eu não acreditava. Meu conceito religioso, a minha formação era completamente diferente. Eu não vi o disco, não sabia o que estava acontecendo. Era uma coisa muito estranha mesmo. Sim. Mas, Bianca, maltrataram vocês? Não, nem um pouco. O que ele disse? Eu sou Carrão. Antes de tudo, ele disse pra mim assim, a primeira frase que ele disse foi: seja bem-vinda. Sabe? Então eu me assustei com aquilo porque eu estava ouvindo falar, ouvi falar, eu já estava ouvindo, mas só que eu não entendi. Então, de repente, eu entendi, eu dei um grito pra ele dizendo: nem que tá falando comigo, sabe? Então ele repetiu de novo: seja bem-vinda. Aí disse o nome: eu sou Carrão. Entende? Eles não acreditam em Deus, por exemplo? Não, eles acreditam em Deus, sim. No mundo de Carrão, é verdade que ninguém fica velho, Sr. Hermínio? Segundo o que Carrão me disse, a velhice é uma doença. É uma doença? É uma doença. E o que acontece lá com eles? Eles não envelhecem, eles têm um controle sobre a matéria. Tem o controle? Controle sobre a matéria. Sobre a matéria? Parece que uma troca de matéria. Existe, pelo menos a explicação dele, ele diz que na terra dele eles não morrem, perdem a matéria. E quando eles recebem nova matéria, que no caso aqui nós diríamos nascer de novo, né? Eles dizem receber nova matéria. Dizem que quando isso acontece, eles não esquecem quem foram e continuam sempre de onde pararam, nunca voltam atrás. Este caso, Hermínio e Bianca, é comparável ao clássico Beth and Barney Hill, casal americano que ficou famoso por terem os dois também sido abduzidos por uma nave, e sobre o qual existe vasto material editado. Hermínio e Bianca viveram algo que daria para escrever um livro interessantíssimo, principalmente nos capítulos referentes aos ensinamentos de Carrão. Eram mais ou menos 2h15 da madrugada de quinta-feira, 15 de setembro de 1977, quando Antônio Larrubia saiu para trabalhar. Como de costume, desceu a trilha que atravessava um campo de futebol rumo ao ponto final do ônibus da firma em que trabalhava. Perto de uma das balizas do campo, viu algo que parecia um enorme chapéu cinzento de boca para baixo. Ia de uma lateral do campo à outra com cerca de 70 metros de diâmetro. Ao ver aquele estranho objeto, Larrubia imediatamente pensou em voltar para casa. Mas já era tarde demais. Mas nesse exato momento eu recebi uma luz, não sei de onde é que veio também, só pode ter sido do disco, né? Uma luz azul intensa, que me imobilizou, assim no modo de dizer,
sem poder sair do lugar. Tipo um vidro invisível, que eu batia numa coisa e não sabia o quê. Aí que surgiu 3 daqueles, que é robô. Aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entendeu? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente. Segui eles pra lá. Aí senti um tremor. Eu já estava dentro disso, assim, bem claro, tudo de alumínio dentro. Aí nisso eu olhei pra trás, quando eu vi tremor, eu olhei pra trás, assim pra fora. Eu estava no alto porque vi a praça toda de cima. As mangueiras, tem lá os prédios na praça ali, no campo de futebol, os postes por cima, o gramado todinho. Eu estava indo pro lado sul, subindo. Mas subindo que eu vi na praça e ficava não vi, né? Agora eu vou explicar direitinho como é o formato deles, entende? Primeiro, a cabeça parece essas bolas americanas, que eles falam que é rubro, né? Assim. Não tem cabelo, não tem nada, tipo uma cor de alumínio, liso, entende? Não muito assim, brilhoso. No lugar dos olhos, é aqueles espelhinhos, tipo espelho de bolso. Eu tudo vou fazer uma comparação assim, porque o que eu vi não é nada que eu já vi até hoje. O tropelado é escamoso, tipo escama, eu não sei como é que é. Parece uma escama de peixe, assim, tem, mas tudo alumínio. E a parte de baixo, que é esse tipo um ferro de alumínio, entende? Embaixo, tipo um prato, que apoia no chão, entende? E daí parece que eles têm esse tamboretezinho de barro pequeno naquilo, entende? Um braço, parece uma tromba de elefante, tipo um braço tromba. Todo escamoso também, ele vai afinando e fica na grossura desse dedo, quase arrastando no chão. Entende? No alto da cabeça, que isso eu pude perceber lá dentro do disco. É tipo uma antena assim, dessa altura assim, com tipo uma colherzinha, que parece que é o radar dentro, que faz muito movimento, gira muito para todo lado. Entende? Aí eu perguntei, o que vocês querem comigo? Quem são vocês? Entende? Aí eu vi meu som, naquele som alto que eu nunca ouvi, entende? E eu percebi que eles caíram por cima do outro, assim, entende? E depois vieram se levantando tipo uma câmera lenta, né? De trás pra frente, assim, eles e outra. E todos eles tinham aquela antenazinha e eram iguaizinhos, todos eles. E eles, quando eles saíram, estavam todos querendo segurar, tapar alguma coisa com aqueles braços tromba, né? Depois disso, ela acendeu uma luz azul, um pouco novamente, que silenciou, porque eu não sentia nem minha respiração, entende? E eu ficava de boca aberta procurando o ar e não sentia o meu ar, né? Assim, aquele som, né? Sim. E tinha um aparelho dentro da nave? O único aparelho que eu vi lá dentro foi tipo, eu vou explicar assim, tipo um pianinho. Porque eles, no corpo deles também assim, em toda a volta do corpo, eles tinham um aparelho, tipo aparelho de seringa de injeção. E eles, tudo que eles querem mostrar na parede lá, não é tela, é um aparelho como assim, comum, que eles botam aquele aparelho naquele tipo pianinho, e aperta com o braço tronco, aquele negócio assim, faz assim, aperta uma tecla. Eu sei que é tecla porque afundava, quando apertava, afundava a tecla. Ali começou a passar, a opção de imagem. A primeira imagem que passou foi a minha, entende? Eu estava numa mesa invisível, porque eu estava deitado, entende? Eu carregava uma bolsa dessa de casa da banha, né, de papelão, porque sempre que eu voltava do serviço, sem trazer qualquer verdura, qualquer coisa, né, pra casa. Aí, passou minha imagem, entende? Eu nuzinho, deitado, e 2 dedos nos meus pés, e aquele aparelho dele. Aí, mostrou lá, eu andando curvado com a minha bolsa e minhas costas saindo aquela fumaça. Isso tudo já aconteceram comigo, esse problema todo que eu vi lá na imagem. A outra foi o cachorro, ele estava parece danado, porque estava babando muito, latindo daqueles botes, mas eu acho que ele estava preso igual a mim, porque ele estava pertinho assim daquele robô, o robô estava na frente dele inofensivo, sem fazer gesto nenhum, entende? E ele queria pegar o robô. O cachorro, eu calculo, porque eu não vi o som, né? O cachorro deu aquele latido, eu calculo uns 4 a 5 latidos a mais. Hein? Aí aquele robô começou a se desmanchar. Igual assim um mingau, que joga assim, ele vem se desmanchando assim. Todinho. Aí nisso sai um deles de lá e apontou assim para a imagem do cachorro assim, o cachorro ficou todo azulado. Aí aquela imagem de 6 de uma água assim que escorre, né? E o cachorro veio se desmanchando, igual o mingau também. Aí aquela imagem acabou. Aí o cientista estava no chão, fora do disco, já conhecendo o chão, a praça, que era perto da estação, entendeu? Aí eu falei assim, poxa, eu já tô no chão, o que está acontecendo? Aí cadê o disco? E eu olhei para trás, não vi disco nenhum. Aí eu olhei para cima, não sei lá que reverso inteiro, eu olhei para cima, vi aquela coisa como um balão, entendeu? Mas sem fogo, sem nada, sem abertura, sem nada, entendeu? Parece que ia sumindo e sumiu. Relatos da viva voz são muito convincentes. Quando se trata de uma testemunha de contato imediato que tenha sido abduzido por um OVNI, por exemplo,
torna-se algo de precioso. Nesse caso, a pessoa que teve o contato com os tripulantes da nave poderia se considerar assim como uma espécie de embaixador das estrelas. No primeiro encontro de teses ufológicas, a 20 de julho de 1979, o general Alfredo Moacir Uchoa, professor catedrático de Mecânica Racional da Academia Militar das Agulhas Negras, reitor da Universidade Católica de Brasília, pronunciou uma conferência definitiva sobre o fenômeno UFO. Em nosso sistema não pode haver vida. Não pode haver vida inteligente, nem seres avançados. Muito bem. Mas a questão positiva é o seguinte: mas os seres estão aí. Os seres estão aí. Quem estuda hoje esse problema e ainda tem dúvida sobre a presença de seres tão terráqueos entre nós, nós ficamos estarrecidos com isso e acabamos afirmando: essa pessoa não estudou, não se informou. Nós já criamos uma situação em que nós podemos fazer uma reunião de conversa, em que nós podemos escrever sobre essas coisas, em que nós podemos dizer sobre essas coisas sem estarmos arriscados a ir para as masmorras ou para perdermos a preciosa vida nas fogueiras inquisitoriais. Bom, então o problema: ficarmos espantados, e a ciência se espanta. Mas como? Não pode haver vida como a nossa fora do nosso planeta. Quando fizemos esse curso da Escola Superior de Guerra, em 1960, assistimos na ABI um filme liderado pela Força Aérea Americana. Um filme liderado pela Força Aérea Americana, que a edição cultural americana liderou para os alunos, os estagiários da Escola Superior de Guerra. E nesse filme aparecia a visita, repare bem, a visita de 14 objetos ao Washington. Visita objetiva no radar, subida dos aviões da jato para encontrar os objetos, a maneira que eles se comportaram quando os jatos chegaram. Depois desaparece tudo aquilo subitamente. Repentinamente surge novamente o estado de objetos, 2 jatos chegam no campo, aí eles aparecem novamente e vão se fechando em forma de anel. Um filme emocionantíssimo, com o qual terminou aquela demonstração liderada pela Força Aérea Americana. Enfim, era uma parada incrível. Então, se ele não pode ser do sistema solar, não pode vir de fora, então não existe. Mas o papel é que eles existem, estão aí. Pelo amor de Deus, gente, raciocine que essa perplexidade decorre ainda da ignorância em que nós estamos da verdade universal. Temos, antes de mais nada, de ser humildes, reconhecermos que estamos no princípio, vamos dizer assim, de uma verdadeira e divina caminhada. Se nós não nos abrirmos assim com humildade, como o Sr. Gustavo diz, duvidando sempre, mas duvidando com inteligência de quem quer aprender, nós ficaremos nesse terra-terra, muito avançado, é verdade, mas que culminou numa bomba atômica que pode destruir a própria pretensão humana, afundando essa pretensão da humanidade atual em fogo, como essa pretensão já foi afundada no fundo das águas. Antônio Nelson Tasca é fazendeiro na Bahia. Em 14 de dezembro de 1983, foi visitar parentes em Chapecó, Santa Catarina. Vi um objeto que me pareceu ser o corpo de um ônibus a uns 30 metros fora da estrada de asfalto que liga Chapecó. Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz com talvez 1 metro de largura
bastante luminosa, passou por mim, sob meus pés, não me produziu nenhum mal-estar, nenhum solavanco, nenhuma trepidação, e ato contínuo a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Kabbalah surgiu por uma abertura que se fez na parede daquela sala em que me encontrava. Kabbalah entrou à direita, com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada, e saudou-me telepaticamente assim: tenha calma, sou de paz e amor. Quem é a senhora e de onde vem? E recebi, antes de fazer a pergunta, a resposta telepaticamente, na metade direita da minha cabeça, do cérebro. A resposta foi: sou Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, venho em missão de paz e amor. Então perguntei-lhe, ou formulei a pergunta dentro de mim, assim: onde estamos? E como resposta: no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Senti uma sede profunda, comuniquei tal fato a Kabbalah, dizendo inclusive que além da sede eu me sentia perturbado com a presença dela, talvez pela beleza fascinante. Ao que ela me respondeu que eu beberia e que a sede me passaria, bem como a minha confusão diante dela. Após haver ingerido os líquidos, ela me disse mais ou menos isto: agora temos uma missão a cumprir. Ambos estamos em estado de graça. Eu perguntei se eu seria devolvido ao meu mundo. Ao que ela me respondeu: sim, mas tem hora certa para isso. Caso contrário, poderá ser devolvido muito longe daqui. E agora faço o portador de uma mensagem a todos os povos da terra. Não recue ou não desanime, algo assim, diante de obstáculos ou incompreensões. Simplesmente ela tornou a pôr a mão esquerda sobre o peito, a direita elevada assim, aberta, e repetiu, sem mais nem menos: paz e amor. Após seu contacto, Tasca distribuiu à imprensa a seguinte mensagem: advertência de Kabbalah do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. É preciso que a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres de suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer uma nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre pleno de luz e amor. E como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história: a ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. A NASA, organismo responsável pelo programa espacial americano, enviou nas sondas Voyager 1 e 2 uma mensagem para Júpiter, Saturno e para além do sistema solar. A introdução é feita por Kurt Waldheim, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que fala por todos os povos da Terra.
ele saúda os povos de todas as galáxias no propósito de estabelecer relações de amizade com todos eles. E conclui: nós sabemos muito bem que nosso planeta e seus habitantes são apenas uma pequena parte deste imenso universo que nos cerca. E é com humildade e esperança que damos este primeiro passo.
Podcast.